Olá, muito bom dia para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o AB1 dessa quarta-feira, hoje dia 29 de julho. Então vamos às informações. Ao vivo com a gente, com prestação de serviço e muita notícia, tem Larissa Juliana, Leonardo Costa, Aline Melo e Gessé Ascioli. Larissa vai falar sobre o caso de um professor que foi desligado de uma instituição de ensino por suspeita de assédio sexual. Esse é um dos assuntos de hoje no G1. Larissa, bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que está ligado aqui no AB1. Exatamente, um professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a UFAP, em Garanhuns, foi demitido por suspeita de assédio sexual contra alunas e professoras da instituição. Esse caso, foi concluído uma investigação por meio da Controladoria Geral da União, que fez um processo administrativo disciplinar que investigou as denúncias de assédio sexual contra essas estudantes e essas professoras. E aí daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais informações sobre essa e também sobre outras notícias de destaque do G1, Almir. Tá combinado, viu, Larissa? E também em Garanhuns, um homem foi preso, suspeito de assassinar uma mulher trans. Que história é essa, hein, Leonardo? Bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Essa prisão aconteceu ontem no bairro Heliópolis, 6 dias depois do corpo dessa mulher trans ser encontrado no açude. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes e esse homem já está à disposição da justiça, Almi. Ok, Leonardo. A Aline vai trazer informações sobre a Carteira de Identidade Nacional, conhecida como Novo RG, e que está substituindo o antigo modelo de identificação no país inteiro. Aline, bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, segundo o Instituto de Identificação Tavares Buril, são abertas somente aqui em Caruaru 500 vagas por dia para a emissão desse novo RG. Mas afinal, quais são essas mudanças? Qual que é a diferença para o antigo modelo? Até quando a população pode fazer essa substituição? Daqui a pouco a gente volta para trazer essas e outras explicações, Almir. Muito bem, Aline. E quarta-feira também é dia de falar sobre os direitos do trabalhador e trazer as oportunidades do AB Emprego. Não é isso, Gessé? Bom dia para você. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Quarta-feira, dia de chegar com aquelas oportunidades. São mais de 200 vagas distribuídas aqui na nossa região. A gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho, mas também falar sobre o direito do trabalhador no processo de entrada e saída de um emprego dentro da empresa, os exames que são solicitados, tanto admissional quanto demissional. Você sabe por que são tão importantes? Daqui a pouco a gente chega trazendo mais informações sobre esse assunto. É isso, essa turma está com a gente ao vivo nesse AB1, hein? E nessas comemorações dos 35 anos da TV Asa Branca, vamos revisitar os nossos arquivos para mostrar a presença do Monte do Bom Jesus nas pautas do nosso jornalismo, que a gente sempre acompanhou o cotidiano, as belezas e os desafios sociais do Monte, aqui em Caruaru. É daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou. São 11 horas mais 53 minutos e vamos juntos, ao vivo, na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, na internet, o G1 Caruaru e região, pelo Globoplay também, ali do lado esse QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo de graça pela internet. E a gente começa assim, dando uma olhada no clima aqui em Caruaru. Céuzão azul, algumas nuvens, a previsão do tempo indica um dia assim e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 27 graus, a mínima deve ficar na casa dos 18. E nós vamos até a redação para falar com Larissa Juliana. Ela está chegando com os destaques do G1 e olha essa notícia, pessoal. Um professor foi desligado de uma instituição de ensino por suspeita de assédio sexual. Larissa. Exatamente, Almi. Bom dia novamente para você e para todo mundo. Esse professor efetivo da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco foi demitido por suspeita de cometer assédio sexual
contra estudantes e também professoras da instituição. Foi realizada um processo administrativo disciplinar pela Controladoria Geral da União, que concluiu e que investigou denúncias de assédio sexual, e aí essa penalidade, essa demissão foi publicada no Diário Oficial da União. Além da demissão, o servidor também está proibido de ocupar cargo público federal pelos próximos 5 anos. O nome dele não foi divulgado pela UFAP, mas a instituição também mandou notas para a gente com informações, e essas denúncias chegaram à universidade no ano de 2018. Durante a apuração, a Controladoria Geral da União assumiu a condução do processo, e o relatório final da comissão do inquérito reúne depoimentos de professoras e estudantes também testemunhas. Os relatos apontam supostas abordagens de cunho sexual, comentários e também insinuações obscenas, além de intimidação, perseguição e episódios durante caronas, além também de episódios durante ligações de assédio sexual. A comissão concluiu que houve violação grave dos deveres funcionais e recomendou a demissão desse professor por entender que a conduta investigada comprometeu a dignidade da função pública e também a integridade da instituição. Durante esse processo, a defesa do servidor alegou perseguição política. E aí a gente acessou esse documento que foi levado pelo Ministério Público, e em nota a UFAP informou que o processo seguiu o devido processo legal com garantia do contraditório e também da ampla defesa. A universidade também afirmou que mantém canais para acolhimento, prevenção e apuração de casos de assédio, e também reforçou o compromisso com um ambiente acadêmico baseado no respeito e na integridade. A defesa do servidor não foi localizada pelo G1 para comentar essa decisão, e aí a gente traz mais informações e detalhes sobre esse caso no nosso portal G1, Almir. Tá tudo no G1 Caruaru e região, assim como também tem informações a respeito de 3 policiais que foram presos suspeitos de tortura, não é isso, Larissa? Exatamente, foram 3 policiais militares que foram presos suspeitos de cometer tortura que resultou na morte de um homem na cidade de Gravatá. E aí a gente tem acesso a essa denúncia que foi feita pelo Ministério Público, e aí Renato Lourenço da Silva Nascimento foi a vítima que foi agredida para revelar onde escondia drogas, e também aí ele acabou morrendo por asfixia provocada por afogamento por esses policiais. A prisão dos 3 agentes foi determinada pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que atendeu a um recurso do Ministério Público e também mudou a decisão da primeira instância, que havia negado o pedido. De acordo com a investigação, o caso aconteceu na noite de 29 de janeiro de 2024, em Gravatá, e Renato foi abordado por policiais da Rocan após uma denúncia de envolvimento com tráfico, e aí esses policiais teriam afogado ele diversas vezes na água, e aí essa tortura teria provocado a morte dessa vítima. E aí no G1 a gente traz mais detalhes. A gente também entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social para saber o posicionamento em relação a essa prisão, mas até o momento a gente não teve resposta. E aí no nosso portal a gente traz mais detalhes, Almir. Larissa, muito obrigado por essas informações do G1 aqui no AB1, hein? Eu que agradeço. Um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado, Larissa. E um homem de 30 anos foi preso, pessoal. Ele é suspeito de matar uma mulher trans. Ela tinha 25 anos. A vítima foi encontrada sem vida na semana passada dentro de um açude na zona rural de Garanhuns. Então, Leonardo Costa está com a gente ao vivo e tem os detalhes desse caso. Não é isso, Leonardo? Desde já uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. As investigações avançaram, o corpo de Lorena foi encontrado no dia 22 em um açude na zona rural aqui da cidade, e no primeiro momento a Polícia Civil classificou o caso aí como morte a esclarecer, mas com o decorrer da investigação, colheita de depoimentos, aí o caso passou a ser classificado como homicídio e ocultação de cadáver. O homem preso é Lindomar da Silva Pereira, de 30 anos. Ele é
tatuador e uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade. Ele foi localizado aqui no bairro Heliópolis pelas equipes da 2ª Delegacia aqui de Garanhuns, que fica justamente no bairro Heliópolis. Após o cumprimento aí do mandado, Lindomar foi conduzido para a delegacia para prestar depoimento e adotar os procedimentos legais e agora ficando à disposição da Justiça. Lindomar é apontado aí como responsável pela morte da mulher trans Lorena Raíssa Souza Salles, de 25 anos. O crime brutal aí chocou e abalou profundamente Garanhuns e toda a região. Quando o corpo de Lorena foi retirado aí desse açude, foi levado para o IML em Caruaru e depois liberado para a família. Foram 6 dias de apuração intensa até a Polícia Civil chegar a Lindomar. As investigações seguem, a gente segue acompanhando também como é que vai ter os desdobramentos desse caso. O caso aconteceu aí, o corpo de Lorena foi encontrado no dia 22, 6 dias depois, Lindomar foi preso aqui no bairro Heliópolis e a Polícia Civil segue para esclarecer esse caso que chocou toda a cidade de Garanhuns e região. Vilmir. Leonardo, muito obrigado pelas informações. Você segue acompanhando, claro, todos os desdobramentos desse processo investigativo, né? Qualquer coisa é só chamar. Léo, muito obrigado. Bom trabalho para você. E no Recife, pessoal, a condutora de um carro conseguiu escapar de um assalto depois de atropelar 2 criminosos que estavam de moto. Uma câmera de segurança registrou esse caso, que aconteceu na última segunda-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. Veja. As imagens mostram o carro chegando a uma residência e uma passageira descendo do veículo. Em seguida, 2 homens em uma moto, um deles usando um colete semelhante aos utilizados por motoristas de aplicativo, observam a movimentação em uma esquina próxima. Na sequência, a dupla se aproxima para abordar a motorista, que permaneceu no carro. Um dos homens desce da motocicleta e, ao perceber a aproximação do suspeito, a mulher engata a marcha ré e atropela os criminosos antes de deixar o local. O homem que segurava a motocicleta chega a cair junto com o veículo no chão, mas se levanta logo depois. Ele retorna para a garupa da moto e os 2 deixam a área em seguida. Colete semelhante aos utilizados. O G1 Pernambuco procurou a Polícia Civil para saber como estão as investigações sobre esse caso, mas até o momento essa resposta não chegou. Também não há informações sobre a identidade dos suspeitos. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver uma reportagem que a gente preparou com orientações sobre a compra do material escolar para esse segundo semestre do ano letivo, hein? Os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 2 minutos agora. E o seu AB1 está de volta nessa quarta-feira, meio-dia, 4 minutos, e a gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito. Olha ali, ó, muitos veículos parados à esquerda do seu vídeo, tem um semáforo ali, né, na esquina. A imagem está congelando, depois libera o sinal e a gente consegue perceber como é que está a movimentação desses veículos que saem ali da rua Armando da Fonte. Essa movimentação nesse instante aqui em Caruaru e a gente vai seguindo com o seu AB1. Tá na hora do seu direito, hein? Hoje vamos falar sobre compras pela internet. Por exemplo, o que fazer quando o produto não é entregue e como pedir o reembolso também. Gessé Ascioli está com a gente ao vivo para falar a respeito de situações desse tipo. Não é isso, Gessé? Boa tarde. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando, né? A gente sabe que o e-commerce cada vez mais ganha força, né? Já é uma realidade muito presente na vida do consumidor e as pessoas compram muito pela internet. Mas e se aquela compra não chegou, se aquela compra passou do prazo? É o caso da dona Maria de Fátima, aqui de Caruaru, que ela mandou o seguinte questionamento, né? Comprei um produto pela internet, já passou do prazo de entrega e não chegou. Já tentei entrar em contato com o site, ninguém me responde mais. O que posso fazer para conseguir o reembolso? Essa é uma situação muito corriqueira, né, que acontece com atrasos e a não resposta das empresas. Por isso eu estou aqui com a doutora Eva Gomes para entender melhor essa situação. Doutora, quando acontece esse tipo de situação, o que é que eu, como consumidor, devo fazer em um caso como esse? Boa tarde.
Boa tarde a todas as pessoas. Olha, infelizmente é comum sim o descumprimento. O Código de Defesa do Consumidor ele trata esse descumprimento de entrega como um descumprimento de obrigação. Então, o consumidor ele tem aí 3 possibilidades, né? A primeira coisa que ele precisa fazer é entrar em contato com a empresa. Eu vi aqui que na pergunta ela não conseguiu esse contato, mas a ideia é que você primeiro tente esse contato com a empresa. E aí você tem 3 opções, o artigo 35 do CDC, ele traz 3 opções para o consumidor. A primeira delas é ele exigir esse cumprimento forçado da obrigação, aceitar um produto equivalente ou ele pedir a devolução dos valores. No caso da pergunta em específico, que ela não está mais conseguindo contato com a empresa, ela vai precisar procurar o PROCON, que é um órgão de defesa ao consumidor, para tentar essa mediação. E aí, não havendo ainda assim o retorno, ela vai precisar judicializar, infelizmente. Quando a gente fala sobre prazos, né, principalmente nessas questões, muitas empresas estão priorizando até entregar antes desse prazo, mas quando ele passa, vira uma dor de cabeça. Existe um prazo ali, por exemplo, existe o prazo da empresa, mas existe um prazo maior ainda que eu preciso esperar, ou chegou no prazo, não chegou e já devo correr atrás? Olha, o Código de Defesa do Consumidor ele não traz a obrigatoriedade de um prazo. Então, vale o prazo que a empresa estabelecer. Ele diz que a empresa é obrigada a estabelecer um prazo. Então, se ela me diz que vai entregar o meu produto com 15 dias, ela precisa entregar com 15 dias, nem um dia a mais. E aí, se chegou esse prazo, ela não entregou, não precisa esperar mais nada. Já entra em contato, de preferência por e-mail, se for por telefone, anota o número de protocolo, ou uma carta por AR, que a gente não costuma usar tanto. Mas é importante que você anote, que você registre, guarde essa comunicação, para você poder comprovar que, de fato, entrou em contato com a empresa. Existem muitos casos que você comprou aquele produto para um presente, por exemplo, para aquela data específica. Não chegou, mas chegou depois, posterior ali, 2, 3 dias. Eu posso devolver para garantir o meu reembolso, já que foi algo que não me atendeu? Claro, sem dúvida. O consumidor ele tem um prazo de 7 dias para devolver o produto se ele comprar pela internet, né, e se ele não comprar na loja física. E aí sim ele pode devolver esse produto. Inclusive, a depender da natureza do produto, pode gerar até perdas e danos em razão dessa não entrega no prazo. E aí vai se analisar cada caso. Doutora Eva, muito obrigado pelas explicações hoje. Tratando sobre esse caso da dona Fátima, comprou aí, teve o produto que não chegou e não foi atendida, mas aí a gente segue informando que se você tem alguma dúvida, entre em contato com a nossa redação e também participa do nosso quadro Seu Direito, todas as quartas-feiras, através do nosso WhatsApp, DDD 819-9198-8212. A gente vai estar sempre aqui tirando a dúvida com o direito do consumidor, Almir. Exatamente, Jessi. Daqui a pouquinho você está voltando aqui nesse AB1, não é? Muito obrigado por essas informações e até já. Falar em direito, entrou em vigor uma lei que autoriza a venda e a posse de spray de pimenta para mulheres com 18 anos ou mais. Uma medida criada para tentar ampliar as formas de defesa pessoal para as mulheres. Essa novidade traz algumas perguntas também, não é, pessoal? Em quais situações esse uso é permitido por lei? A Aline Melo está ao vivo e vai falar sobre esse assunto agora. Aline, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente sabe que essa lei autoriza o uso por mulheres, mas também existem critérios. Quais são esses critérios, né? A gente está aqui com o Tenente Wagner Souza, da polícia, para justamente entender quais são esses critérios. Tenente, boa tarde para o senhor. Boa tarde. A lei que entrou em vigor nesse mês de julho, ela estipula alguns requisitos para a aquisição desse material. Por exemplo, a mulher ela tem que ser maior de 18 anos, ter residência fixa, não ter condenação criminal por crime com violência ou grave ameaça, manter esse material de forma intransferível, ela não pode transferir para ninguém. Existem também regras para a aquisição, empresas que serão controladas pelo Exército e pela própria Anvisa, que vai regulamentar a utilização do spray de pimenta, ou oleoresina de capsicum, que é o nome científico, que é um extrato vegetal, que ele é utilizado para autodefesa, também tem esse requisito na lei, autodefesa da mulher em situação de violência sexual, psicológica ou física, que é o que a lei regulamenta na situação. Se ela for sofrer, tiver na iminência de acontecer uma violência, ela pode utilizar de forma moderada, proporcional,
assim como os requisitos que são previstos da legítima defesa no Código Penal, de forma geral. Então, falando de forma mais prática, ela só pode utilizar o spray de pimenta se for em legítima defesa, por exemplo? Exatamente, ou na iminência, né? Os requisitos do Código Penal estão lá no artigo 25, ele descreve lá as situações em que qualquer homem, qualquer mulher pode utilizar da legítima defesa, então, de forma moderada, como eu falei, de forma proporcional, sofrendo violência ou na iminência de sofrer. Pode ser feita essa utilização para sua defesa. A ideia é que a mulher tenha pelo menos uma fuga, utilize e consiga sair da situação, porque ele age na mucosa e na pele, ele causa uma inflamação de imediata, sofre também uma limitação na respiração, mas que de 45 a 1 hora esses sintomas, esses sinais, esse efeito, ele some. Com água em abundância, colocando o ar, sofrendo ar, exposição ao ar. Então, todas essas situações, a lei regulamentou, carece ainda também de algumas regulamentações pelo Exército, porque é uma substância controlada, a Anvisa sobre capacitação técnicas e limites de sua utilização, mas é uma forma de defesa e de saída para a mulher que está sofrendo na iminência de sofrer alguma violência. Existem regras também para os estabelecimentos que vão comercializar esse spray? Eles precisam seguir alguma regra? Exato. A lei, ela estipula essas regras em um dos artigos. Entretanto, ela vai ser regulamentada, como eu falei, por outras autoridades, outros órgãos competentes. A exemplo do Exército, que vai controlar e fiscalizar esses estabelecimentos que vão fazer a venda para as mulheres. Essas limitações e essas restrições serão estipuladas por esses órgãos competentes, mas, como eu falei, por uma lei posterior que ainda vai regulamentar todo esse processo de aquisição e até mesmo as empresas que vão vender terão que orientar as pessoas à sua utilização. Tenente, muito obrigada por suas informações. A gente sabe que é uma lei que veio para somar na segurança das mulheres, mas também deve ser algo feito com responsabilidade, com segurança, inclusive das próprias mulheres. Almir, volto com você. Aline, muito obrigado por essas informações também, nesse tom de orientações, a respeito da lei, a respeito da defesa pessoal das mulheres. Muito obrigado, Aline. Valeu! Agora 12h13 e com as férias chegando ao fim, as férias da criançada, o comércio volta a registrar movimento com a reposição de material escolar para esse segundo semestre. Mas olha, além de economizar, os pais precisam ficar atentos às regras também, do tipo, a escola não pode cobrar a entrega de produtos de uso coletivo lá na lista. Veja na reportagem. Apesar das vendas de materiais escolares serem mais tímidas no meio do ano, pais e responsáveis procuram as lojas especialmente para a reposição de alguns itens. No começo do ano, na época de janeiro, os pais procuram toda a lista de material escolar que é para o ano todo. Mas sempre no meio do ano tem essa procura para alguma reposição. Então, um caderno, um lápis, um corretivo, uma borracha. Então, são itens que eles procuram só para repor o que eles tinham comprado no começo do ano. O gerente dessa loja conta que o período tem relevância para aquecer o comércio. A gente vem sentindo que desde a semana passada, a procura desses itens de reposição tem aumentado, então isso dá uma aquecida no mercado. Nos casos das escolas que passam uma lista de materiais para esse segundo semestre, é natural que essa lista venha enorme, mas os pais devem estar atentos. Nem todo material é obrigação da família adquirir. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade mesmo. A principal questão dos pais é, essa lista é enorme, eu sou obrigado a trazer lá para o colégio. A principal questão é, material coletivo eu não sou obrigado, certo? Caso materiais de uso coletivo, como canetas pilotos para quadro branco, cartuchos de impressora e até materiais de higiene, apareçam na lista enviada pela escola, os pais e responsáveis podem se negar a comprar. Então, o pai e a mãe, quando vai despachar aquela lista de material escolar, e agora no segundo semestre também é comum que alguns colégios eles passem essa lista de material escolar, eles tragam na lista material de limpeza, lápis piloto para quadro, certo? Esse tipo de material, material coletivo, não deve ser utilizado, não deve ser obrigado
a ser despachado pelos pais. Então, o que é que eu preciso? O que é que eu vou despachar na minha lista de material escolar? Tudo aquilo que vai ser utilizado pelo meu filho. Ah, mas espera aí. E o lápis e o pincel, que muitas vezes é utilizado dentro da sala de aula com outros colegas, mas o meu filho vai utilizar de forma individualizada. Então, esse eu sou obrigada a despachar. Com a volta às aulas, crianças e adolescentes também voltam para os transportes escolares. Então surge a dúvida: será que os pais são obrigados a pagar os transportes pelo mês das férias? A advogada explica que depende do que foi acordado no momento da contratação. Olha, o transporte escolar é algo que assim, gera muito questionamento, geram muitas perguntas, principalmente no que diz respeito à continuidade desse transporte. Então, nas férias, eu sou obrigada ou não sou obrigada a pagar esse transporte escolar. É muito importante que na hora da contratação você já ajuste isso, porque muitas vezes a contratação ela pode ser anual. E se ela for anual, ela pode ser dividida em 12 mensalidades, em 10 mensalidades. E aí você paga no mês de julho, no mês de janeiro, que teoricamente são as férias escolares, mas porque aquela anuidade ela foi dividida em mensalidades, tais quais aquele valor. Regra geral, eu vou olhar sempre o que foi contratado, então preste atenção naquilo que você contratou. Olha aí, meio-dia, 17 minutos, a Bem Emprego no ar, para a gente conferir as oportunidades disponíveis para hoje. Gessé Acioli continua com a gente e está chegando com essas informações valiosas agora. Como estão as vagas dessa quarta-feira, hein, Gessé? Conte tudo para a gente. São muitas, viu, Almir? Bastante vagas, são 205 vagas disponíveis aí em toda a região. Aqui em Caruaru são 120 vagas em várias áreas, inclusive muitas delas aí com um grande número de vagas. A gente vai trazer agora em detalhes para você que está em busca da sua vaga no mercado de trabalho. Então, já pega a caneta e o papel para anotar tudo direitinho. Vamos conferir as vagas de Caruaru. Em Caruaru tem 4 vagas para açougueiro, 5 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, 1 vaga para alinhador veicular, 3 para atendente de lojas e mercados, 1 vaga para auxiliar de corte, 1 para auxiliar de cozinha, 15 vagas para auxiliar de limpeza, 3 para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para auxiliar de mecânico de autos, 8 vagas para auxiliar operacional de logística, 1 vaga para auxiliar técnico de mecânica, 1 para balconista de açougue, 1 vaga para chefe de cozinha, 3 vagas para corretor de imóveis, 6 vagas para costureira de máquina reta, 1 vaga para cozinheiro geral, 4 vagas para eletricista, 1 vaga para encanador, 1 para engenheiro civil, 2 vagas para estoquista, 2 para mecânico, 7 vagas para operador de caixa, 6 vagas para pedreiro. Para promotor de vendas tem 5 vagas. Para repositor de mercadorias, são 11 vagas. 1 vaga para servente de pedreiro. Para sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações, tem 1 vaga. 2 para técnico analista de qualidade. 1 vaga para técnico de programação e controle da produção e expedição. 1 vaga para técnico de segurança do trabalho. 3 vagas para vendedor de comércio varejista e 16 vagas para vendedor pracista. Essas são as vagas disponíveis aqui para Caruaru. E se você quer mais alguma informação, relacionada a Caruaru, é só se dirigir à Casa do Trabalhador, que fica aqui na Rua Floriano Peixoto, no bairro Nossa Senhora das Dores, na área central aqui de Caruaru, número 147, que funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Agora, em outras cidades aqui da nossa região, destaque para Bezerros, com 10 vagas para vendedor pracista, 3 para serralheiro e 2 vagas para recepcionista de hotel. Já em Santa Cruz do Capibaribe, tem 10 vagas para vendedor interno, 7 para operador de caixa e 6 vagas para atendente de farmácia. Para você que é dessas cidades, é só se dirigir à agência do trabalho mais próxima ou então entrar no site cedep.pe.gov.br e aí você vai ter todas as informações relacionadas a essas vagas. Almir? Muito bem, Gessé, muito bem. A gente continua com a Bem Emprego para falar um pouquinho também sobre a contratação ou desligamento de um colaborador, porque nas duas situações é necessária a realização de exames. Não é assim, Gessé?
Isso, são os chamados exames admissional, quando acontece a admissão, e demissional, quando acontece a demissão. A gente vai entender a importância, inclusive, desses exames agora, com a participação da doutora Cíntia da Paz. Doutora, quando a gente fala sobre esses exames, existe sempre aquela dúvida, né? Vai existir exame para a minha contratação? Vai existir exame para a minha demissão? Principalmente para quem está iniciando a vida profissional agora, que vai ter contato com esses exames nesse momento. Boa tarde. Como é que funciona esses dois tipos de exames? Boa tarde. Bem, o exame admissional, como demissional, não é mera burocracia. Na verdade, o admissional, como forma de proteção para o trabalhador e para a empresa também, se ele está apto a fazer aquela determinada função. Não é um exame exaustivo para saber se ele tem várias doenças, não. É simplesmente técnica para aquela função que ele vai exercer. No caso do demissional, já é um exame que ele acontece antes mesmo de você sair da empresa para poder averiguar algumas situações. Isso, ele recebe a comunicação de demissão e a empresa encaminha ele para a clínica da confiança da empresa para fazer o exame demissional, justamente para comparar com esse exame admissional para saber se ele teve alguma alteração na saúde que possa, naquele momento, impedir a demissão. Quais seriam os casos, por exemplo, que podem acontecer de uma não demissão acontecer exatamente por conta dos exames demissionais? O mais comum é o teste de gravidez, né, no caso das mulheres, que ela tem um tempo de estabilidade. Então, ao detectar naquela saída a gravidez, ela não pode ocorrer. E algumas doenças ocupacionais, como de movimento repetitivo, algum problema específico de coluna, algo assim muito específico ao trabalho, só no caso da mulher, que é nessa condição de gestante. Quando a gente fala sobre algum agravante na saúde durante aquele período de trabalho, por algum motivo relacionado à função que eu exercia, eu posso ter algum direito, enquanto trabalhador, na hora da demissão? Exatamente. Quando existe a comprovação, né, daquela doença que está relacionada, por isso a importância do exame admissional e dos periódicos, porque você vai acompanhando a trajetória de saúde daquele colaborador. Então, esse direito é a própria estabilidade até que ele consiga se curar ou realocá-lo em outra função, mas a empresa fica responsável por aquele colaborador empregado até a possível cura ou então afastamento definitivo. E aí existe, por exemplo, algum período específico, quando a gente aborda a situação, foi fazer a demissão, mas entendeu-se ali que não dava naquele momento. Existe um prazo que a empresa tem fixo ou depende muito do caso específico de cada trabalhador? Vai depender do caso específico. Na condição da gestante, existe o período até 30 dias após da volta dela, da licença maternidade, é uma estabilidade já prevista em lei. Mas no caso da doença ocupacional, vai depender realmente de cada caso. Doutora, muito obrigado pelas explicações, né? Cíntia da Paz participando conosco aqui, tirando as dúvidas sobre essa questão dos exames admissional e demissional nesse processo onde o trabalhador pode requerer os seus direitos através dessa segurança que se tem, através desses exames. Como a doutora falou, não é mera burocracia, é o direito do trabalhador sendo exercido através desses exames que são feitos na entrada e na saída de um novo emprego, cada qual, né, podendo passar por essas situações. Almir. Gessé, muito obrigado. Está aí a função do AB Emprego, né? Trazer as oportunidades de Caruaru e região e trazer essas orientações também do mundo trabalhista. Muito obrigado, viu, Gessé? Valeu! E vamos voltar à redação porque Larissa Juliana está chegando com outros destaques do nosso portal. E tem informações para o trabalhador e para a trabalhadora em relação ao FGTS. Não é isso, Larissa? Exatamente, Almir. Boa tarde para você e para todo mundo. A gente vai atualizando todas as notícias no nosso portal e tem essa novidade para o trabalhador de carteira assinada, porque o Conselho Curador do FGTS vai distribuir mais de 13 bilhões de reais para os trabalhadores e aí esse dinheiro vai ser dividido entre os trabalhadores que têm direito a receber. Os depósitos vão ser feitos até o dia 31 de agosto. Depois disso, os trabalhadores poderão consultar o crédito pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa.
tem direito ao depósito quem tinha saldo em contas ativas ou inativas do FGTS no dia 31 de dezembro de 2025. O valor que cada trabalhador vai receber depende do saldo disponível na conta. Quanto maior o saldo, maior vai ser o crédito. Mas olha, esse dinheiro não vai poder ser sacado imediatamente. O valor vai ser incorporado ao saldo do FGTS e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves ou também pelo saque aniversário para quem aderir à modalidade. E aí no G1 a gente traz uma calculadora que mostra como calcular, fazer a simulação de quanto você vai receber em relação a esse dinheiro do FGTS, porque é um cálculozinho que pode ser feito facilmente, mas aí pelo G1 fica mais fácil ainda, porque você pode calcular, fazer essa simulação para saber se você tem direito também, saber informações e também quanto você vai receber. É só acessar o nosso portal, Almir. Muito bem, Larissa. Falar sobre um dinheirinho a mais é sempre importante, né, não? E aí no G1 também tem informações a respeito do Festival Café Cultural, lá de Taquaritinga do Norte. Exatamente, o Festival Café Cultural de Taquaritinga do Norte começa a partir de amanhã e vai até o dia 2 de agosto. Esse evento já está na sua 7ª edição e aí esse ano ele acontece em parceria com o Festival Pernambuco Meu País e aí vai reunir grandes atrações da música, além de uma programação voltada para a cultura e também para a tradição cafeeira da cidade. No palco principal, a abertura acontece amanhã e vai ter shows de Túlio Duarte, Luan Estilizado e Tarcísio do Acordeon. Já na sexta-feira se apresentam Noara Marques, Edson Gomes e a banda Maneva. Já no sábado, o público vai acompanhar os shows de Joyce Alane, Roupa Nova e Orquestra Requinte. E no domingo, encerra a programação com o Pagode do Roma, Grupo Noé e Kiko Chicabana. Além dos shows, o festival também oferece a Rua do Café, além de feira de artesanato, oficinas, palestras, gastronomia regional e também exposições culturais. Essa proposta é valorizar a produção de cafés especiais e a cultura local e também movimentar o turismo e a economia da região. O Festival Café Cultural já chega à sua 7ª edição e faz parte do Festival Pernambuco Meu País, que é um festival itinerante que passa por 10 cidades do interior de Pernambuco. E aí essa iniciativa leva atividades culturais para essas cidades e no G1 a gente traz a programação completinha do palco principal e também de outros polos e de outras atividades que acontecem em Taquaritinga do Norte. Almir? Legal, Larissa, legal demais. Muito obrigado pelas informações de hoje. Bom trabalho para você e até amanhã. Eu que agradeço, Almir. Até mais. Valeu, Larissa. Bom, e agora vamos falar sobre a Carteira de Identidade Nacional, conhecida como Novo RG. Esse documento está substituindo o antigo modelo de identificação. A intenção é fazer do cadastro de pessoas físicas, o CPF, o único número de identificação válido em todo o território nacional. Então, a Aline Mello está voltando para ajudar a gente a entender melhor esse assunto. Né, Aline? É isso, Almir. A gente sabe que aqui em Caruaru, segundo o Instituto de Identificação Tavares Buril, são abertas cerca de 500 vagas por dia para que a população possa fazer a emissão desse novo RG. Mas será que é necessário correr para fazer logo esse novo modelo? A gente está aqui com uma advogada que vai ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto. Tássia, muito boa tarde para você. Nos conte sobre o prazo, Até quando a população pode fazer a emissão desse novo RG? Boa tarde a todos. O Decreto Legislativo de número 10.977, ele determina que essa documentação ela pode ser expedida até o dia 28 de fevereiro de 2032. Então, assim, não precisa de comoção, de correria para fazer realmente expedir esse documento. Se durante esse período a pessoa chegar em algum local que cobrar para que seja apenas o documento novo, o novo modelo de RG, quais são os direitos dela? Ela pode ainda utilizar normalmente até 2032 o antigo modelo de RG? Sim, exatamente, Aline. Até o ano de 2032, até a data que está no decreto, o documento de identificação continua, o que a gente utiliza atualmente, continua com a mesma validade.
Contanto que esteja em perfeitas condições de uso, né, conservado? Exatamente, exatamente. Após a expedição desse documento, ele também terá um prazo de validade. Então, assim que for expedido o novo documento de identificação, para os menores de 12 anos, ele terá um prazo de validade de 5 anos. Entre 12 e 60 anos, ele terá um prazo de validade de 10 anos. A partir de 60 anos, é um prazo de validade indeterminado, por tempo indeterminado. Qual é a principal diferença que o novo modelo de RG traz em comparação ao antigo? Esse documento ele trouxe uma segurança maior à sociedade, porque ele unificou o número do CPF e agora o número do CPF ele vai ser um número utilizado como o documento de identidade, né, a nível nacional. Então, antes, os estados eles emitiam o documento de identificação por estado. Então, cada um emitia da sua forma e uma mesma pessoa poderia ter outro número facilitaria, teria outro número de identificação. Agora não, com essa nova legislação, se unificou esse documento e aí ele será a nível nacional. Então traz mais segurança, confiabilidade, ele terá um QR Code, né, para fim de verificação de autenticidade do documento e tanto pode ser utilizado de forma física como também de forma digital. O cidadão tem o direito de colocar outras informações no RG também, se ele quiser? Por exemplo, se for uma pessoa com deficiência? Tem alguns números que podem ser colocados nesse documento, que aí irá diminuir o quantitativo de documentos que a gente carregava normalmente. Maravilha, muito obrigada, viu, pelas suas explicações. Almir, volto com você. Aline, muito obrigado por essas informações também nessa edição do AB1. Bom trabalho para você. E vamos até o Agreste Meridional para dar uma olhada, para ver como é que está o tempo por lá. Olha aí que imagem de Garanhuns, hein? Céuzão azul, poucas nuvens. O dia deve seguir assim por lá. À noite, aí sim o tempo pode ficar um pouquinho mais fechado. Os termômetros agora estão marcando 25 graus, com possibilidade de temperatura mínima ali, ó, de 16 graus. Então vamos para o intervalo, porque na volta tem o AB Esporte com os gols do GE. São os nossos craques em ação aqui na telinha. E ainda tem mais uma reportagem especial para a gente revisitar o Arquivo Asa Branca. Aí a gente vai rememorar as vezes em que o Monte do Bom Jesus foi pauta nos nossos telejornais. O seu AB1 volta rapidinho, 12h, 33 minutos agora. E o seu AB1 voltou para a gente dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Começando aqui pelo Agreste Lagedo, mínima de 15 graus por lá. A máxima pode chegar aos 26. Quipapá fica na zona da mata, mínima de 17, máxima de 27 graus. E lá no sertão tem Betânia, mínima de 18 e máxima de 30 graus, pessoal. Vamos então lá para o AB Esporte agora, o AB Esporte dessa quarta-feira. Herbert Ramos está chegando para a gente começar falando sobre os gols do GE, ou seja, espaço aberto para os nossos craques. Não é isso, Herbert? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. A galera tá caprichando. Tem gol de bola parada, dribles desconcertantes e até torcida acompanhando o racha. Então, simbora conferir o gol de GE desta quarta-feira. Tá no ar mais uma edição do Gol do GE, então vem comigo dar uma olhada nos gols mais bonitos aqui da região. Começando com o Miguel, lá de Arco Verde. O pequeno avançou, foi passando por um, passou por dois, fez uma brincadeira com a zaga e sem medo de ser feliz, finalizou com categoria para balançar as redes. Valeu, Miguel! Na cidade das Flores, em Garanhuns, o Júnior tirou onda demais. Se liga só. Jogada trabalhada desde a defesa. E quando chega no Júnior, ele dá um verdadeiro show. Drible espetacular no zagueirão e chute certeiro. A bola ainda pegou na trave só por um capricho, mas parou no fundo das redes. E que golaço, hein? Faro de artilheiro? Temos. Quer dizer, o que doca de canhotinho tem. Posicionamento certeiro na pequena área, como um grande atacante. Toque de primeira e gol confirmado.
Quando o atacante é bom, só precisa de uma chance. O Kidoka teve e guardou. Por falar em especialista, se liga na cobrança de falta certeira do Jonathan, aqui de Caruaru. Uma pancada de pé direito, passou zunindo a orelha dos defensores. Meu editor, aproxima aí a imagem para mostrar o quanto essa bomba passou perto da marcação. A turma saiu da direção para não tomar uma bolada e ela foi no ângulo, sem chance nenhuma de defesa. Golaço do Jonathan! E para encerrar a edição de hoje, toma mais esse golaço de falta, agora do Wellington, na capital do Agreste também. Jogo de alto nível, torcida acompanhando e o Wellington bateu colocado para marcar uma pintura de falta. Golaço! Teve comemoração, recado da torcida e até uma promessa. Chega pra cá que tu vai pro GE! Sabia que ia ser gol, viu, pai? Pois é, meus amigos, missão cumprida. O golaço do amigo de vocês, o Wellington, tá por aqui no Gol do GE. E com essa resenha, a gente encerra mais uma edição do nosso quadro. Até a próxima! Tá vendo aí, meu caro Herbert Ramos? É aquela coisa, né? É o faro do artilheiro, né? O faro de gols. Ou seja, ali a convicção a gente ouviu, né? Eu sabia que ia ser gol. Tá vendo só? E a galera complementa. Então, mandar para o GE, né? Que é claro a gente poder apreciar essas peças, essas obras de arte, Herbert. E vai se criando um clima em cada racha, em cada pelada, a turma já gravando ali na expectativa, porque se sair o gol, manda pra gente e manda lá na mensagem. Olha só, gol do meu amigo que é especialista em cobrança de bola parada, golaço que ele fez em homenagem ao filho, em homenagem à esposa, e a gente conta um pouquinho dessa história, claro, com a colaboração de todo mundo. Quem está nos acompanhando, continue enviando os vídeos, continue participando. É bacana demais pra gente toda semana selecionar essas histórias. Cada gol é uma história, né? E a gente selecionar esses gols que contam histórias para exibir aqui toda semana no AB Esporte. Bacana demais, Almir. Super, super legal, Herbert. E todo mês a gente também faz questão de trazer o resultado das eleições, né? Porque o espaço aqui do Gol do GE é absolutamente democrático. Então, vamos saber quem foi o vencedor da votação do gol mais bonito do GE, seu Herbert. Exatamente, Almir. Belas palavras, hein? E o vencedor do último mês, né, do mês de junho, que teve o gol mais bonito escolhido pelo nosso público, foi o Elsonei de Canhotinho. E ele veio até a sede da TV Asa Branca, você está acompanhando o gol do Elsonei e agora a festa dele, né? Ele que veio aqui, conheceu a nossa estrutura, conheceu os estúdios, posou todo felizão com a camisa do Gol do GE, veio com a família curtir esse momento e agora vai tirar onda lá em Canhotinho com essa camisa linda que está nas mãos dele. Lembrando que ele conquistou o prêmio com uma votação expressiva, mais de 90% dos votos, e com um golaço. Né, o golaço que a gente viu no começo ali, o Elsonei, agora está aparecendo na sua tela, ele recebe na frente a bola, limpa a marcação e chuta forte para fazer um golaço que mereceu demais faturar o prêmio de gol mais bonito da região. Valeu, Elsonei, fica o recado para todo mundo, não só de Canhotinho, né, mas de toda a nossa região, continuar enviando os gols. Quem sabe você aí de casa não aparece aqui no AB Esporte e vai ser o próximo premiado, hein? Então fica o convite para todo mundo participar. E por falar em convite, Almir, tem um convite muito especial que a Sabrina Rocha vai fazer para a gente com os destaques do Globo Esporte de hoje. Meu povo que está aí ligado no AB1, pode se preparar, porque o Globo Esporte hoje não está quente não, está pegando fogo. Olha só, o técnico do Santa Cruz, Christian de Souza, foi demitido pelo diretor executivo, mas o treinador disse que só deixa o tricolor com ordem do presidente. O GE vai atualizar vocês sobre o desenrolar dessa crise aí. E no esporte, o Gilmar Dalpozo não deixou o clube por muito pouco. Ele fica, mas está muito pressionado. Tem novidade no Náutico e tem o cara mais figura da Copa do Mundo, Marc Cucurella. O lateral da seleção da Espanha fez uma tatuagem para pagar uma promessa. E não é qualquer tatuagem. Depois do AB1, eu te conto tudinho. Segura aí. Olha, resenha garantida lá também no GE, no Globo Esporte, com a Sabrina Rocha. É coladinho aqui no AB1. Então, terminou o AB1? Continua ligadinho na tela da TV Asa Branca para acompanhar o GE. E também fica o convite para todo mundo acompanhar
o nosso GE lá no nosso portal de notícias esportivas, o GE Caruaru e região, para conferir os destaques das equipes, dos atletas e dos eventos esportivos aqui do interior do estado. Fica o convite, acessa lá GE Caruaru e região. Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã, amigo. Bert, valeu, hein? Abração para você e até amanhã. E olha, pessoal, chegou a hora de revisitar o nosso acervo. Não é legal esse momento aqui do AB1? Então, no Arquivo Asa Branca de hoje, vamos relembrar as vezes em que o Monte do Bom Jesus foi pauta nos nossos telejornais. Olha só. Ele é um dos principais cartões postais de Caruaru. O Monte Bom Jesus é conhecido pela altura e também pela bela vista que oferece a quem se dispõe a subir até o topo. Em 1992, a TV Asa Branca homenageava Caruaru em mais um aniversário da cidade. O monte foi escolhido para parabenização. Para ver como Caruaru cresceu nesses 135 anos de vida, não tem lugar melhor do que o Morro do Bom Jesus. São 180 metros de pedra e altura. Pelos degraus da escadaria ou de carro, o presente é o mesmo, o visual mais bonito da cidade. Beleza e encantamento que esta senhora paraense veio conferir de perto. Achei muito lindo aqui. E que para esse grupo de rapazes virou o lugar perfeito para homenagear Caruaru. Lembrando que a primeira sede da TV Asa Branca foi no Alto do Monte. Em 1995, a gente mostrava que o cantor Azulão, filho da terra, gravou um clipe no local. Por sua humildade e talento, Azulão é o homenageado do São João de Caruaru. Em 96, a gente mostrava o início da revitalização do famoso local. O Morro do Bom Jesus é o cartão postal de Caruaru. Há 94 anos, a igreja surge como a primeira construção no local. Depois dela, dezenas de casas são construídas nas encostas. A maioria delas é invasão, segundo a prefeitura. Para evitar novas invasões e deixar mais bonito o ponto turístico da cidade, a prefeitura está revitalizando a área. A parte central do morro está sendo calçada. O calçamento está também nos caminhos de acesso aos 4 mirantes do local. A igreja ganha novas cores e portas numa verdadeira revitalização do passado. A vegetação do local também é aproveitada nas obras. Elas estão formando pequenas praças e jardins. A ideia é deixar o morro pronto para o dia 13 de dezembro, quando acontece a festa de Santa Luzia no local. E foi o que aconteceu. Em novembro daquele ano, estava tudo diferente para receber os fiéis. As comemorações do dia de Santa Luzia começam cedo em Caruaru. Pouco depois das 5 da manhã, milhares de pessoas sobem as escadarias do morro, algumas descalças. Muitos fiéis preferem subir pela ladeira, que também é invadida por carros. A missa é celebrada pelo bispo de Caruaru, Dom Costa, ao ar livre. Sentados ou em pé, os devotos da Santa Protetora dos Olhos prestam homenagens, cantando e acenando para a imagem. A missa fica lotada. Alguns fiéis preferem saudar a santa acendendo velas. Os bacamarteiros encerram a programação da manhã com vários tiros. No final da tarde, a tradicional procissão deixa a igreja de Santa Luzia no alto do Morro Bom Jesus. O andor, ornamentado com flores, é levado por vários devotos da santa. Junto a ti, mãe querida, feliz a lutar nesta batalha. Em 1998, a TV Asa Branca denunciava o descaso com o monte. O Morro
Bom Jesus, um dos principais cartões postais de Caruaru, é a marca registrada da cidade. De longe, o morro anuncia a chegada à capital do Agreste. Mas nem sempre a cidade tratou desse cartão postal com o cuidado que ele merece. A ocupação desordenada, que começou há mais de 30 anos, descaracteriza a beleza natural do morro e não resolve a questão social de moradia. Cerca de 5.000 pessoas vivem hoje no Morro Bom Jesus. E além do perigo de desabamento, as famílias convivem com outros problemas. As caçambas do lixo nem vêm procurar pegar o lixo aí. Fica aí esse lixo aí no meio da rua, todo mundo aí bota lixo aí no meio da rua, não bota dentro da caçamba, bota no meio da rua. A água chega de 15 dias, de 8 dias, quando chega que liga a torneira, quando é meia hora se acaba, a gente fica com os panos ensaboados sem saber o que é que faz. Que não tem policiamento. A gente que são pais de família não pode andar à noite porque não tem policiamento. O turismo no Morro Bom Jesus praticamente não existe mais. Falta infraestrutura e principalmente segurança. Quase ninguém se aventura a conhecer uma das visões panorâmicas mais bonitas da cidade. O vandalismo também assusta e nem as imagens sacras são poupadas. A igreja, que tem quase 100 anos, também precisa ser restaurada. Uma comissão da Embratur, junto com a prefeitura, tem um projeto para garantir que o Morro Bom Jesus volte a ser um dos pontos mais visitados da cidade. Entre belezas e problemas, era isso que se falava do Monte Bom Jesus. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no local moram atualmente 6.769 pessoas. Fruto do acelerado processo de urbanização que mudou o perfil do município ao longo dos anos. Mas nem sempre foi assim. Estes são alguns registros de como era o morro em meados do século passado. Mas este relevo natural, juntamente com o crescimento do município e o aumento dos contrastes sociais, também foi tocado pela violência. A criminalidade subiu até aqui, dividindo espaço com muita gente de bem, que precisou do apoio dos órgãos de segurança pública em diversas operações, principalmente contra o tráfico de drogas. Recentemente, a polícia se instalou aqui. A sensação de paz foi restaurada e os moradores se sentem bem mais tranquilos. 40 anos morando no Morro Bom Jesus, casei aqui no Morro Bom Jesus, nasceu meus filhos, criei no Morro Bom Jesus, estou criando os meus netos agora e pretendo não sair do morro, só quando Deus me levar, né? A gente tem que ir, né? De lá para cá, muita coisa mudou. Pessoal, e amanhã, nessa comemoração aos 35 anos da TV Asa Branca, vamos relembrar alguns shows que foram marcantes aqui em Caruaru, lá nos anos 90. Veja. Música romântica, música para dançar. A década de 90 ficou marcada por vários fenômenos musicais. E aqui em Caruaru e região, shows de diversos artistas marcaram época. A nostalgia vai ser total no A Asa Branca Mostrou desta quinta-feira. Nos 35 anos da Asa Branca, vamos relembrar fatos que marcaram Caruaru e região. Então vamos seguindo. Lá em Fernando de Noronha, ao longo dos anos, uma das atrações tem sido observar a movimentação dos animais marinhos. E durante muito tempo,
era quase certeza encontrar muitos golfinhos naquelas águas. Os especialistas perceberam uma redução na presença desses animais. Aí estão realizando estudos para saber o que é que está acontecendo. Durante mais de 30 anos, a presença dos golfinhos rotadores foi observada constantemente pelos estudiosos em Fernando de Noronha. Todos os dias, centenas de animais entravam na Baía dos Golfinhos, na Baía de Santo Antônio e na região entre ilhas para descansar, cuidar dos filhotes e recuperar energia antes de voltar ao mar aberto. De acordo com os pesquisadores, os golfinhos eram observados em 92% dos dias do ano. Mas esse cenário mudou. Em 2025, o projeto Golfinho Rotador registrou a menor ocupação das áreas de descanso desde o início do monitoramento, há mais de 3 décadas. Os cientistas dizem que a principal preocupação não é a redução no número de animais. O alerta é a quebra de um padrão que permaneceu estável por muitos anos. Desde 2006, a gente percebeu uma diminuição na ocupação da Baía dos Golfinhos, principalmente em tempo que os golfinhos ficam lá, e um aumento do tempo que eles ficam na região da Baía do Porto e a entre ilhas. Essa alteração de lugar já é uma suposição que eles estavam diminuindo a sua vida para Noronha. Ao longo dos anos, a equipe de pesquisadores acumulou mais de 83 mil horas de observação de monitoramento dos animais. A comparação com os dados de 2025 mostrou uma mudança fora do padrão. Só na Baía dos Golfinhos, a principal área de descanso da espécie, a queda média de frequência diária passou de 311 para 129 animais por dia, uma redução de 59%. Os pesquisadores afirmam que ainda é cedo para apontar uma única causa para a redução da presença dos golfinhos. A hipótese é que o fenômeno seja resultado da combinação de diferentes fatores ambientais. Entre eles, o aquecimento do oceano, que pode alterar as correntes marinhas e reduzir a oferta de peixes, lulas e camarões, principais alimentos da espécie. O aumento do turismo também está entre os fatores analisados. No ano passado, o Parque Nacional Marinho recebeu o maior número de visitantes da história, 139 mil pessoas. Os cientistas avaliam que o aumento da circulação de embarcações pode interferir em momentos importantes da vida dos animais, como o descanso, a reprodução e a amamentação. Outra hipótese estudada é o aumento da presença de tubarões-tigres nas proximidades da Baía dos Golfinhos. Segundo os pesquisadores, isso pode fazer com que os golfinhos permaneçam menos tempo nas áreas de descanso ou até deixem de usar esses locais. Acreditamos que essa seja uma hipótese muito importante e bem provável, porque aumentou a quantidade de tubarão-tigre no mundo, especialmente em ilhas oceânicas. O professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Paulo Oliveira, confirma que a presença de tubarões-tigres pode afastar os golfinhos das áreas de descanso. O golfinho ele faz parte da dieta dos tubarões-tigre, que é uma espécie de tubarão que tem uma dieta muito ampla, ou seja, ele se alimenta desde aves marinhas, peixes e mamíferos marinhos, como é o caso dos golfinhos. É uma relação natural, então presa-predador. Então, onde geralmente você tem a presença de tubarões, os outros animais eles preferem não estar, porque eles fazem parte da dieta desses tubarões. Apesar do cenário preocupante, os pesquisadores acreditam que os golfinhos podem se adaptar às mudanças, mas reforçam que reduzir os impactos provocados pela atividade humana é essencial para preservar um dos maiores símbolos de Fernando de Noronha. Quanto ao turismo, a gente tem que criar normas e implementar normas de modo a que diminui o impacto da atividade náutica e do mergulho sobre os golfinhos. O que mais incomoda os golfinhos são excesso de velocidade, muitos barcos cercando os golfinhos, mais de 2 barcos cercando os golfinhos e pessoas mergulhando. Então as normas têm que ir nessa direção. E amanhã é dia de abrir o nosso consultório, ou seja, no AB Saúde dessa quinta-feira, vamos falar sobre fadiga ocular, um problema que pode ser provocado também pelo uso excessivo das telas. Veja. Você sente os olhos cansados no fim do dia? Visão embaçada, ardência, dor na cabeça e dificuldade para manter o foco? Esses podem ser os sinais da fadiga ocular, um problema cada vez mais comum por causa do uso prolongado das telas, como celulares, computadores e tablets, por exemplo. No AB Saúde desta quinta-feira, a gente abre o consultório para tirar dúvidas com um oftalmologista. Mande sua pergunta e participe. É saúde, é no seu AB1.
E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com Paulo Pereira, que é o coordenador geral do Festival Café Cultural, que vai começar amanhã em Taquaritinga do Norte. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E o seu AB1 dessa quarta-feira termina agora, agradecendo a sua presença aí do outro lado. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá. Asa Branca, 35 anos contando a nossa história. No coração do Agreste o sonho começou. A Asa Branca abriu as asas, o Nordeste abraçou. São 35 anos contando a nossa emoção. Histórias que nos guiam, que batem forte no coração. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção.